Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e agora vamos falar sobre os 3 blogueiros do UOL que resolveram se juntar e fazer bullying contra o Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos pela perseguição do soviético Tribunal Federal aqui no Brasil, comandado por Alexandre de Moraes, o famosíssimo cabeça de ovo. Esses caras do UOL resolveram se juntar e fazer bullying contra o Alan dos Santos, dizendo que ele está nos Estados Unidos de maneira ilegal, porque todo mundo sabe, ele não cometeu nenhum crime. Que eu saiba, crime de fake news não existe. Liberdade de expressão, muito menos está tipificado como crime no nosso Código de Processo Penal. Então, esse pessoal, né, que está exilado nos Estados Unidos, como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, a juíza Ludmila Lins Grilo, o Monark e o próprio Alan dos Santos estão fugindo da ditadura que se instalou aqui no Brasil. E esses 3 blogueirinhos do canal de esquerda, de ultra esquerda, né, que agora inventaram uma expressão nova, não é mais direita, extrema direita, agora é ultra direita, é por isso que eu falo ultra esquerda. Então eles resolveram gravar um vídeo tirando um sarro de um cara que está exilado nos Estados Unidos e está trabalhando como motorista de aplicativo, como se ser motorista de aplicativo fosse algum tipo de demérito ou subemprego. São esses 3 palhaços aqui que nós podemos ver na tela. Um parece o Jesper do Simpsons, uma parece o asno do desenho do Shrek, e esse aqui parece o Gollum com cabelo, não é? Temos aqui fotos que mostram que ela parece realmente o burrinho do Shrek. Esse aqui parece o Jesper dos Simpsons, e esse aqui é o Gollum, olha só que beleza. Igualzinho, né? Idêntico. Não tem o que tirar nem pôr, olha só. Que beleza. Similaridade é impressionante, né, pessoal? Então, esses caras aqui se juntaram para fazer bullying contra o Alan dos Santos, que está ganhando como motorista de aplicativo muito mais do que esses 3 aqui ganham por mês para tirar sarro das pessoas, né? É um canal de ultra mega thunder blaster esquerda que está tirando sarro de alguém que teve que deixar o seu país para viver em outro país por causa de perseguição política e da ditadura aqui do Brasil. Vamos ver aqui o que esses 3 idiotas falaram. E lembrei de uma notícia do dia também, que é o Alan dos Santos. Você imagina quando você for, Thales, lá para Orlando, os parques, aí você pede um Uber. De repente, quem chega para te atender? O blogueirinho da direita. Olha a risada da mulher. A mulher tem a risada da bruxa do 71. O blogueirinho da direita. É uma completa demente, né? O Alan... O que você faria, hein? Você sairia do carro? Eu quando fui pra lá, eu usei muito Uber. Só usei Uber. Olha lá. Quer viajar com o Alan dos Santos? É assim, ó. Alegre, ele vai dançando, cantando. Tava ouvindo Michael Jackson aí, ó. O que você faria, hein? Você pegaria, você entraria no carro e falaria, ah, não, obrigada, vou pegar outro. O que você faria? Não, eu faria uma ligação de vídeo pro Alexandre de Moraes e mostraria, olha aqui o que o cara tá fazendo, né? Ou pro nosso... Alexandre de Moraes, olha aqui o que o cara tá fazendo. O cara tá em completa liberdade, trabalhando, feliz e contente, ganhando dinheiro, trabalhando num carro da Tesla fabricado pelo Elon Musk, não é? Putz, que coincidência, né? Ele tá sendo Uber nos Estados Unidos, ganhando mais que você e trabalhando feliz num carro do Elon Musk, não é? Fugindo da ditadura daqui. E esse idiota aqui diz que faria uma ligação de vídeo falando... Alexandre de Moraes, olha o que o cara tá fazendo. Me passa o zap do Xandão, já que você tem aí. E a outra deslumbrada, quer o zap do Xandão. O que ela vai falar com o Xandão? Ai, meu Deus. O nosso ministro das Relações Exteriores, porque é o seguinte, esse cara tá lá, ele tá foragido. Mas ele tá lá porque os Estados Unidos não o mandaram de volta para o Brasil, não aceitaram o pedido de extradição. Então,
Lógico que os Estados Unidos não aceitou o pedido de extradição do Brasil. Existe um acordo de entre Brasil e os Estados Unidos de extradição, e só podem ser extraditados os bandidos que cometeram crimes hediondos, como terrorismo, violação da pessoa. Eu não posso falar a palavra porque o YouTube acaba não recomendando meu vídeo, mas somente para crimes hediondos. E crime de liberdade de expressão, crime de fake news não existem no Brasil e não existem nem nos Estados Unidos. Então isso não é motivo nenhum para extraditar alguém. Esses idiotas agem como fantoches, né? Eu não sei que realidade que eles vivem. Esse cara tá aqui trabalhando, ele devia estar preso porque ele falou que o Alexandre de Moraes é feio. Gente, é um constrangimento alheio mesmo, não tem jeito. Rolando. Não disseram não, mas também não disseram sim. Estão enrolando. Os Estados Unidos estão enrolando com esse pedido de extradição, porque, inclusive, há uma dúvida nos Estados Unidos com relação a esse processo. Tem discussões internas no Brasil. Será que vale a pena a gente entrar nessa briga, assumir um dos lados e mandar para lá o cara? Então, há esse problema no momento, e é quase que ridícula. Para o Brasil é muito ruim. Não, para o Brasil é ridículo, porque os Estados Unidos não estão se metendo em problema nenhum. É simplesmente um acordo de extradição que não existe a cláusula de que o cara comete crime de fake news ou de liberdade, ou de expressão, de liberdade de expressão. O cara é jornalista, ele tem que falar. Agora, se você se sentiu ofendido com o que ele falou, processa. Entra na justiça comum e processa por ofensa, perdas e danos, seja o que for. Agora, esse Thales Faria, parece que esses três aí cheiraram 1 tonelada de pó ou fumaram 1 quilo de maconha e estão aqui falando um monte de besteira. Um sujeito desses estar lá circulando de Uber e fazendo gracinha. Então tem que mandar para as autoridades brasileiras e dizer, olha, tem que ser feita alguma coisa e os diplomatas têm que ter uma atuação mais forte em relação aos norte-americanos. Os diplomatas não são imbecis igual a esse cara aqui. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que não existe motivo nenhum para extraditar o cara, pô. Tem a eleição lá, aí piora a situação se o Trump for eleito. O Trump vai pegar esse cara aí e vai botar num palanque, vai botar nas solenidades em que receber alguma autoridade brasileira, quiçá o próprio Lula. Quer dizer, é um absurdo isso daí. Só para trazer mais informações para quem está nos acompanhando, o Alan dos Santos, ele publicou esse vídeo aí que ele está dançando no carro e ele falando que agora ele também é motorista de aplicativo, disse ele, abre aspas, e eu estou gostando muito. Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordo com criminosos. Quem estiver por Orlando, Flórida, estou na área, escreveu ele numa publicação divulgando viajar com Alan dos Santos é assim. Numa outra publicação, ele dirige um carro da Tesla e ele diz, chupa Xandão! Essa é a montadora do Elon Musk, né, que desafiou o ministro Alexandre de Moraes esse ano, mas que depois engoliu todos os sapos, fez tudo que o Alexandre de Moraes mandou para ele voltar a trabalhar no Brasil, né? Alan dos Santos está foragido desde outubro de 2021, é alvo de 2 inquéritos no Supremo, o das fake news e o das milícias digitais. Em 2022, ele também foi condenado a 1 ano e 7 meses de detenção por calúnia. Os perfis dele nas redes sociais aqui são bloqueados no Brasil, mas ele sempre dribla a proibição com frequência, criando novas contas, aparecendo em outras contas e atuando e sempre trazendo xingamentos ao Alexandre de Moraes. Tá aí, trabalhando como motorista de aplicativo nos Estados Unidos, Josias. Ela fala como se trabalhar com motorista de aplicativo fosse o pior dos mundos, né? Com todo respeito aos catadores de latinha, ela está comparando trabalhar como Uber como se ele fosse um catador de latinha, como se ele fosse um mendigo nos Estados Unidos. Ele está vivendo livre, leve, solto, feliz, trabalhando, enquanto esses caras aqui resolveram fazer esse vídeo gratuito de bullying. Fabílio, o Alan dos Santos, ele
ele faz na vizinhança lá da Terra do Pateta uma excursão pelos 9 círculos do inferno. É um velho baba-ovo, né? Ele se refere aos Estados Unidos como terra do Pateta. E aqui é a terra do soviético Tribunal Federal. Como se o Alan dos Santos está comparando o Alan dos Santos vivendo no inferno. Eu não sei qual que é a ideia. Esse pessoal tá meio tantando a cabeça. E ele reconhece a sua nova realidade, tem boletos a pagar. Não há nenhum demérito em ser motorista de aplicativo. No caso dele, o que há é uma situação adversa que ele preferia não enfrentar. Ele tinha uma confortável vida, ele se diz jornalista, em verdade ele é um ativista da ultradireita. Tá aí a criação de mais uma definição, né? Nós tínhamos direita, extrema direita, agora temos ultradireita. Portanto, vamos criar a hiper mega blaster esquerda. Então você é um ativista de hiper mega blaster esquerda. Tomou um lado, é um partidário do Bolsonaro e fez o que estava ao seu alcance para privilegiar esse lado, inclusive difundiu mentiras nas redes sociais. E essas redes eram monetizadas, davam a ele uma vida muito confortável no Brasil. Ele foi para os Estados Unidos, num primeiro momento continuou com uma vida confortável, e hoje o que se percebe, ele próprio diz, tenho boletos para pagar, tenho uma realidade. Eu não sei qual que é a ideia de ter vida confortável desse velho baba-ovo aqui. Uma vida confortável é não trabalhar? É isso? Então quer dizer que ele tinha uma vida confortável aqui no Brasil porque ele não trabalhava? Tá meio desconexo isso aí que ele tá falando. Para enfrentar. Então ele faz piada do próprio infortúnio, mas a exposição dessa nova realidade mostra que, embora fugitivo da justiça brasileira, o Alan dos Santos é hoje prisioneiro de uma nova realidade. Só porque ele não tá no Brasil, tá trabalhando nos Estados Unidos, ele é prisioneiro. Ele está preso nos Estados Unidos sem poder falar com ninguém, incomunicável e trabalhando de Uber. Ele está preso numa nova realidade que o força, entre outras coisas, a trabalhar. Meu Deus do céu, eu não acredito que ele falou. Ele está preso e que o força a trabalhar. Não, deixa eu voltar esse pedacinho aqui, só para repetir o que ele falou. Nova realidade. Ele está preso numa nova realidade que o força, entre outras coisas, a trabalhar. Ele está preso numa nova realidade que o força a trabalhar. Para esse pessoal da esquerda, trabalhar é um castigo. Tava certo mesmo o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, apesar de ser um picareta, ele fez certo em mostrar a carteira de trabalho lá pro Boulos. Porque esse pessoal da esquerda tem um problema muito grande com o trabalho, né? E jornalista ele não é. Ele tinha uma outra atividade que era muito lucrativa, que era a difusão de confusões, notícias falsas, de hipotéticas informações nas redes sociais que davam a ele um lucro extraordinário. E foi sendo cercado pelo Alexandre de Moraes, por isso ele faz a provocação ao Alexandre de Moraes, que ele chama de Xandão, porque ele está lá num automóvel produzido pelos empreendimentos do Elon Musk, que é um outro adversário do Alexandre de Moraes, que aliás foi enquadrado recentemente, né? Foi ajoelhado no milho, teve que se render a todas as exigências do Supremo Tribunal Federal, pagou multa milionária. Eles estão achando maravilhoso o Alexandre de Moraes ter dado uma surra de arame farpado no Elon Musk, dele ter ajoelhado no milho, ter sido torturado para pagar a extorsão, porque o que o soviético Tribunal Federal fez com o Elon Musk foi uma extorsão. Valores de multas exorbitantes, igual essa multa. Agora procurem no Google o Vladimir Putin, o ditador da Rússia, multou o Google em 10 zilhões de dólares, 10 quadrilhões de dólares, valores que
que são tirados da cabeça dessa loucura toda, e que eles aprenderam com o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. A Rússia está tomando aulas de como dar multas, né, para o pessoal aqui do Brasil. Indicou uma representante no Brasil. Então, essa exposição, embora feita entre gargalhadas pelo Alan dos Santos, em verdade é uma exposição da realidade que mostra o personagem antes livre, leve e solto nas redes sociais, como prisioneiro de uma nova situação, uma nova configuração que o força, inclusive, Fabiola, a trabalhar. Vocês viram o que ele disse? Eu vou repetir, vou ver se eu consigo voltar aqui. Ele está preso nos Estados Unidos em uma nova situação que o obrigam a trabalhar. Leve e solto nas redes sociais, como prisioneiro de uma nova situação, uma nova configuração que o força, inclusive, Fabiola, a trabalhar. É algo inusitado. Então, o Alan dos Santos, embora risonho, ele de fugitivo passou a prisioneiro de uma realidade para ele adversa. Como disse, não há nenhum demérito em ser motorista de aplicativo, mas ele gostaria de estar em outra situação. Gostaria de pagar os boletos deles com a monetização que ele tinha nas redes sociais. Dá para entender o nível dos três patetas aqui, do Gollum, do Asno, do Shrek e do Jasper dos Simpsons. Não dá para entender, né? Eles estão bem loucos, esses três aqui. Olha a cara do Asninho do Shrek aqui. Agora são 11 horas e 41 minutos. É interessante ver aqui os comentários, né, da nossa audiência. Por exemplo, o José escreve o seguinte: sabe o que vai acabar acontecendo com ele, Thales? Vai acabar comendo marmita azeda debaixo do viaduto, lugar dele. Ai, meu. Vai começar a comer marmita azeda embaixo do viaduto. Ganhando muito mais, trabalhando de Uber, ganhando muito mais do que qualquer engenheiro aqui no Brasil, do que médico aqui no Brasil, que tem que trabalhar, que tem que estudar durante anos, 10 anos no mínimo, para começar a exercer a sua profissão e ganhar uma miséria. Tem engenheiro aqui no Brasil que não ganha o que o Alan dos Santos ganha como Uber lá. O Alan dos Santos deve ganhar, no mínimo, como Uber, 15 mil reais, chutando baixo. Baixíssimo. Eu trabalhei para uma empresa, na minha consultoria, eu trabalhei para uma empresa americana, que eu não vou citar o nome aqui, mas essa empresa americana rescindiu o contrato com a consultoria que eu trabalhava. Na verdade, a consultoria que eu trabalhava rescindiu o contrato com essa empresa americana e a gerente da minha área veio me perguntar o que havia acontecido, né? E eu expliquei para ela que a minha consultoria estava rescindindo um contrato por um motivo que eu desconhecia. E ela, conversa vai, conversa vem, ela acabou me perguntando o valor do meu salário. Eu falei, eu ganho X PTO para ela. Ela deu uma pausa e falou assim: Carlos, você sabia que aqui nos Estados Unidos o seu salário, você consegue tirar o seu salário entregando pizza? Ela ficou chocada, né? Ela falou assim, putz, se você entregasse pizza aqui nos Estados Unidos, você ia ganhar muito mais. E pelo serviço que você está prestando, né? Você presta, falando de mim, né? Você presta um serviço especializado na área de informática, que não é qualquer um que faz, e você ganha só isso, você recebe só isso da sua consultoria. Eu falei, é isso mesmo. Para você ver como o trabalho, né, especializado em países subdesenvolvidos como Brasil, Índia, China, são muito desvalorizados. Eles ganham em cima do trabalho tipo 500%.
E o Alan dos Santos, trabalhando de maneira honesta como Uber, tá ganhando muito mais do que esses três ganham aqui no Brasil, fazendo um vídeo de bullying de quem tá exilado politicamente lá nos Estados Unidos. Deus. Ó, outra que fala, não dá pra falar os nomes, as pessoas colocam os nomes estranhos aqui que eu não consigo falar, mas diz, ó, nada como dar tempo ao tempo. Todos sabem como a direita lida e como vai parar. Aproveite esse momento. Consuelo também comenta aqui e fala, tá no lugar certo, mas é curioso como ele se acha ainda jornalista. Ele se acha jornalista. É o que restou para tal Alan dos Santos, é o Uber. E ele se acha jornalista. Sabe o que vai acontecer com o Xandão? Vai dormir na pia por conta do Alan dos Santos. Até parece que o Alan dos Santos está preocupado com o tal do Xandão. O cara tá lá trabalhando honestamente de Uber. E ele falou que ele não desistiu de ser jornalista, hein, Thales? Ele vai voltar. Pois é, ele deixou de ser jornalista para ser um militante. Isso é evidente. E o que esse pessoal do UOL que faz não é militância, né? Tá certo. Vocês estão certos, ó. Parabéns, tá certinho vocês. E pior, um militante com fake news. Produziu fake news, e essas fake news que ele produziu levaram à punição. Punição da qual ele fugiu, se tornou um Lógico que fugiu. Não existe crime de fake news, pelo amor de Deus. foragido. Então é uma figura absolutamente sem credibilidade para se dizer jornalista. Para nós jornalistas tem esse problema. Tem muitas figuras assim que são sem credibilidade, sem nenhuma condição. Parabéns, jornalistas do UOL, por fazerem um vídeo de bullying. Parabéns. Que se colocam como jornalistas, infelizmente. A Regina diz, esse Alan não faz falta nenhuma aqui, o Ed pede a atenção dos diplomatas brasileiros, o que vocês estão fazendo? E o Gomes finaliza dizendo o seguinte, eu acho que eu vou fazer um pix para ele, para dar uma ajudinha. O pix de uma corrida para o Alan dos Santos. Tem gente disposta a tudo nesse mundo, né? Tem gente disposta a tudo nesse mundo. Inclusive vocês, né? Tirando sarro, fazendo chacota de quem tá lá nos Estados Unidos exilado e trabalhando. Tem gente até disposta a tudo nesse mundo. E a gente seguindo aí essa situação do Alan dos Santos, que segue fazendo esse trabalho contra, inclusive, o Brasil em alguns momentos, né? Porque eu acho que uma discussão, isso é muito importante dizer, né? Porque algumas pessoas falam, Josias, mas vocês pegam no pé só porque ele é um crítico da esquerda. Não, existe algo muito perigoso que começou a ser feito nas redes sociais e por isso foi alvo de inquérito e investigação por parte do Supremo Tribunal Federal, né? É em defesa da democracia, mas alguns acham que é limitando a liberdade de expressão. Eu acho que tem uma diferença entre uma coisa e outra, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. E a gente cansa de criticar aqui, Fabiola, os excessos e a metodologia do Alexandre de Moraes, né, que conduz ali com mão de ferro esses inquéritos relacionados à tentativa de golpe. É muito contraditório, né? Uma hora eles falam que o Alexandre de Moraes está certo, outra hora eles falam que o Alexandre de Moraes está conduzindo com mão de ferro. Inquérito sobre milícias digitais, no qual está inserido o Alan dos Santos. Agora, é preciso reconhecer que não merece muito crédito alguém que, chamado à responsabilidade pela justiça, foge. Então, tratar um fugitivo como ele se considera, que um asilado político, um refugiado político, aí não é de fato adequado, né? E o Alan dos Santos, ele realmente tomou um lado, ele tomou um rumo que não orna com a divulgação de notícia, orna mais com um comportamento que visava dar vazão às versões de um determinado lado, mesmo que isso significasse difundir mentiras, agressões, e liberdade de expressão não se confunde com isso, né? Com crime, com mentira, com agressão. E por isso ele se viu nessa situação. E acho que é muito desmoralizante a presença dele nos Estados Unidos, não para ele, mas para o país, né? O Brasil tenta, de forma até desesperada,
É desmoralizante para o país porque o país se pôs nesse lado de desmoralização, né? Criminalizando liberdade de expressão, criminalizando uma coisa que não é crime. Como é que o cara não vai fugir de uma coisa que não é considerada crime? Trazê-lo de volta para o país. Há um departamento no Ministério da Justiça, é um departamento que se dedica à recuperação de ativos desviados para fora do país, e cabe a esse departamento negociar junto com o Itamaraty quando personagens como Alan dos Santos estão foragidos, para trazê-lo de volta para o país. E o Brasil tentou, de todas as formas, convencer os Estados Unidos a devolver o Alan dos Santos para responder pelas acusações imputadas a ele no Brasil, e os Estados Unidos não devolveram. Ainda há o Itamaraty, o Ministério da Justiça, precisam explicar o que aconteceu. Não devolveram, não devolverão, e os Estados Unidos precisa de uma explicação do Brasil do que aconteceu. E o Brasil vai dizer, ele cometeu um crime de fake news, ele chamou o cabeça de ovo de cabeça de melancia, e a gente tá muito ofendido. Você acha que os Estados Unidos vai extraditar um cara que chamou o Alexandre de Moraes de cabeça de ovo? Fabíola, em relação a esse episódio, o que os Estados Unidos respondem? Ele é um perseguido político? Os Estados Unidos consideram que o governo Lula é um governo de exceção? O Joe Biden apoiou o Lula desde a primeira hora. Assim que foi anunciada o resultado das eleições no Brasil, o Joe Biden se apressou, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a reconhecer a vitória do Lula no Brasil. Esse governo está agora considerando o Alan dos Santos de fato um perseguido político? Então é uma situação até agora pendente de explicação, e seria conveniente até que o governo explicasse em que circunstâncias está o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos e quais foram as respostas. Se o governo do Brasil explicar para os Estados Unidos vai rir da cara deles. Respostas do governo norte-americano para esses pedidos insistentes do Brasil para que ele fosse deportado. Agora são 11 horas. Esta é a triste situação da imprensa brasileira. Três patetas fazendo bullying para um cara que está exilado em outro país, trabalhando livremente de maneira correta, honrada e respeitosa, sendo perseguido pelo Soviético Tribunal Federal aqui do Brasil. Muito obrigado por ficar até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Muito obrigado e até já!